Celebrou-se esta semana o Dia Mundial da Água, assinalado a 22 de março, como acontece todos os anos, desde que esta data foi consagrada ao recurso considerado mais valioso do planeta, através da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 21 de fevereiro de 1993. Apesar do Dia Mundial da Água ser assinalado a 22 de março, a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, a APDA, promoveu várias iniciativas que decorreram durante toda a semana. Destacou-se este ano a campanha H2OFF, que consistiu em convencer a população a fechar a torneira durante 1 hora, promovendo-se assim a consciencialização e adoção de novas práticas face ao recurso escasso e essencial que é a água, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, nomeadamente os referentes à garantia de água potável e saneamento para todos, à proteção do ambiente e procura da sustentabilidade nas cidades e ao combate às alterações climáticas. Rui Godinho, presidente da APDA, em entrevista esta tarde ao Novo Canal, fez um primeiro balanço da iniciativa que contou, entre outros, com o apoio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. O balanço é positivo, pela adesão verificada. Rui Godinho chama a atenção para os pequenos gestos que podem fazer toda a diferença. O primeiro balanço que fazemos, porque ainda não temos um balanço definitivo, é bastante positivo. Bastante positivo não só as iniciativas de comunicação, de divulgação, de sensibilização, como foi a campanha H2OFF, que teve uma grande receptividade em todo o país e em inúmeros setores, mesmo setores não diretamente ligados aos serviços de água e à gestão da água, o que se me afigura muito interessante, que as pessoas tenham ficado sensibilizadas para, afinal de contas, entenderem e depois praticarem que todos podemos colaborar, nem que seja com os chamados pequenos gestos que, multiplicados por muitos milhares e por muitos milhões, fazem muito a favor de uma gestão eficiente, de uma poupança racional e, afinal de contas, do aumento de uma consciencialização para um recurso que, sendo escasso, ameaça ficar raro e que se comprovou com esta pandemia que é, afinal de contas, absolutamente vital. Das iniciativas que já têm sido levadas a cabo durante estes anos todos, não é? Porque já se fala das questões da água há alguns anos e também se assinala este dia há alguns anos. O objetivo é alterar a prática das pessoas em termos de, face a este recurso, alterar as práticas. Acha que já houve uma mudança, ou sente que tem havido uma mudança de mentalidade? Já há uma evolução no sentido daquilo que se pretende? Eu creio que sim. Posso afirmar que sim, que há uma crescente consciência de que estamos perante um recurso relativamente ao qual temos que agir com imenso cuidado, que é efetivamente um recurso escasso, que sendo renovável não está permanentemente à disposição de todos os utilizadores. E que, portanto, para que isso aconteça, é preciso que todos contribuam. Os cidadãos, os utilizadores, os decisores aos mais diversos níveis, as entidades gestoras, os outros setores, consumidores ou não consumidores de água, e mais, e que, de uma vez por todas, nós possamos pôr em prática medidas que permitam que os diversos usos de água não utilizem a mesma água. O que é que eu quero dizer com isso? Há a água essencial, que é a água para consumo humano, a chamada água potável, aquela que tem efetivamente um enorme valor acrescentado a todos os níveis. E essa deve ser usada só e quase exclusivamente para esse fim, para consumo humano. Ora, todas as outras utilizações da água, nomeadamente para irrigação, para lavagem de ruas, para aquilo que nós, para ataque a incêndios, para outros fins que nós costumamos chamar os fins de segunda linha, é possível e deve ser necessário e prática corrente que se utilizem outro tipo de água. Por exemplo, as águas residuais tratadas, reutilizadas. O processo de reutilização das águas é um processo que tem que se pôr em marcha de uma forma consistente e definitiva, porque não é necessário uma qualidade da água como é a água potável para esses fins. E que se essa economia circular da água, chamemos-lhe assim,
passar a ser uma prática que entre nos usos e costumes da população, dos utilizadores industriais, agrícolas, que são grandes consumidores de água e que também perdem muita água nas suas utilizações, nós poderemos poupar milhares de milhões de metros cúbicos de água em todo o mundo, em Portugal e em todo o mundo, sob pena de continuarmos com áreas muito importantes da humanidade que não têm acesso à água. O nosso documento, se bem se lembra, é um documento que começa com uma declaração do secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. António Guterres, em que diz que se não houver uma gestão racional, eficiente e adequada da água, e se não combatermos as alterações climáticas que implicam e têm implicado um avanço significativo da escassez de água, nós podemos chegar a 2050 com 4,5 mil milhões de quase metade da população do mundo não ter acesso à água ou ter acesso, um acesso deficiente. Ora, isto não é aceitável. É preciso, portanto, que haja aqui uma contribuição total de toda a gente. Toda a gente, inclusive instituições, não é? E aqui as entidades públicas também têm um papel importantíssimo. Públicas, privadas, de natureza social, os cidadãos considerados individualmente. Há estudos, há trabalhos que se ocuparam de determinar qual era o valor da água. E estou a falar do valor económico da água, comparando com outras commodities, ou seja, com outro tipo de recursos que existem à superfície da Terra. E a conclusão que se tirou é que o mais valioso recurso que existe acima da Terra, milhares de milhões de euros à frente de todos os outros, do petróleo, dos metais raros, do ouro, da platina, de todos eles, é a água. Tem um valor económico extraordinário. Mas há outras vertentes do valor da água que importa também referir, que é essencial para a saúde pública, como está patente agora, nos dias que vivemos com a pandemia do Covid-19. É fundamental, portanto, para alimentar a vida das pessoas, é fundamental para garantir a vida na natureza, particularmente no que toca à conservação e à valorização da biodiversidade, que é um instrumento fundamental da vida de todos nós hoje e na vida do futuro. Biodiversidade, por exemplo, se for diminuída, se não for conservada e se não houver uma política de gestão da biodiversidade adequada, nós perdemos aquilo que os especialistas chamam o efeito tampão que as populações, os terrenos e as áreas chamadas biodiversas estabelecem, por exemplo, na percepção e na propagação de vírus como o vírus SARS-CoV-2 da Covid-19, que chega com uma grande facilidade hoje aos humanos, mas com o aumento da biodiversidade, com uma gestão adequada da biodiversidade, porque precisa de água para existir, nós podemos aumentar ou manter um efeito tampão significativo entre os vírus e todas as outras formas de vida, de forma a que essas contaminações não se façam e que a propagação e a infecção não progrida de uma forma completamente descontrolada, como tem acontecido. Doutor, Sr. Engenheiro, para terminar, sustentabilidade é a palavra-chave. Sim, sustentabilidade é a palavra-chave, mas também no que toca à água há outra palavra-chave, que se chama resiliência. A economia circular da água, poupar um dos recursos mais importantes do planeta é fundamental. Uma das soluções poderá ser a sua reutilização, diz o presidente da APDA. A inovação como área estratégica e como pilar central da futura conformação do setor integrou no dia de hoje as chamadas conversas com o tema, abordando-se a maturidade digital dos serviços de água em Portugal e perspectiva internacional, por iniciativa da Comissão Especializada de Inovação. Rui Godinho salientou que a Associação mantém uma incessante procura das melhores soluções no caminho da permanente atualização e reforço da resiliência do setor da água em Portugal. De resto, resiliência é a palavra-chave em todo este processo. Resiliência que é absolutamente fundamental, que todos aqueles que têm responsabilidades na gestão da água promovam medidas, promovam ações e ações concretas para garantir e aumentar a resiliência
a resiliência dos serviços de água, das instalações que produzem água potável, dos serviços de abastecimento de água, os mais diversos, para garantir também uma outra coisa que se fala pouco, mas que se falará cada vez mais no próximo futuro: a segurança hídrica. Nós próprios portugueses temos que cuidar muito da nossa segurança hídrica. O que é a segurança hídrica? É termos disponibilidades suficientes para garantir, termos disponibilidades suficientes de água e acesso a essas disponibilidades para garantirmos todas as necessidades do ponto de vista do abastecimento urbano, abastecimento doméstico, as atividades de natureza ecológica, ambiental, como disse há pouco, as da defesa da biodiversidade, as industriais e as outras. É absolutamente imprescindível definir e aplicar políticas de garantia da segurança hídrica de uma forma cada vez mais estruturada. E não chega a ser ao nível dos países, particularmente Portugal. Em Portugal, essa questão da segurança hídrica é uma questão de natureza ibérica, porque tem a ver com disponibilidades de água de 3 grandes bacias, o Douro, o Tejo e o Guadiana, que são bacias internacionais, bacias hidrográficas internacionais, pela gestão das quais respondem os países ibéricos, a Espanha e Portugal. Há aqui muito para fazer, portanto, também neste domínio. Há muito trabalho entre estes 2 países. A PDA tem iniciativas agora para os próximos meses? Já tem uma agenda preenchida? Sim, temos uma agenda preenchida. Portanto, ainda hoje tivemos um seminário, um webinar, em que tratámos da chamada revolução digital nos serviços de água e saneamento, que é uma questão absolutamente crucial, é uma das grandes mudanças globais com que nós estamos defrontados hoje no mundo, que é a aplicação de todos os instrumentos de natureza digital a aumentar a eficiência, a tal resiliência dos serviços de água que referi, e que nos garantam que, efetivamente, haja condições para que essa água chegue a todos os utilizadores, a preço justo, em quantidade adequada e com qualidade adequada também. Rui Godinho, presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, APDA, sobre as iniciativas realizadas esta semana. Com a chegada do verão, há que consciencializar as populações sobre a importância deste recurso essencial e já considerado escasso, a água. Entretanto, encontram-se já em preparação outras iniciativas. No plano internacional, merece uma referência especial a realização do webinar sobre o processo de organização da Night World Water Forum, On the Road to Dakar. Este evento, que se realizará de 22 a 27 de março de 2022, já está em preparação e conta com a participação da APDA, dada a sua condição de membro do Board of Governors e do Bureau do World Water Council, que, em parceria com o governo do Senegal, assumem a liderança da que será a mais importante conferência sobre a gestão da água jamais realizada na África subsaariana.